Bom dia, Pai do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Passando para deixar uma mensagem para nossa reflexão sobre o Espírito Santo. João 13, o Senhor Jesus ele participa da ceia, ele lava os pés dos seus discípulos e depois anuncia que um deles vai trair e que eles vão procurar ele e não achar Jesus, ele vai partir. E os discípulos de Jesus, assim como nós, muitas vezes eles ficaram perturbados, angustiados, aflitos, tristes. E o Senhor Jesus, no João 14, ele fala a respeito para eles não se turbarem, não se perturbarem, crê em Deus e crê também nele. Fala que ele vai para a casa do Pai, preparar lugar e depois voltará para buscar para onde ele estiver, os seus discípulos também estejam e o seu gozo seja completo. O Senhor Jesus fala que eles conhecem o caminho, pois o próprio Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Fala sobre o dever de guardarmos o mandamento de Jesus e fala que não nos deixará órfão, mas antes ele enviará o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, mas ele habita em nós e estará com nós para sempre. O Espírito Santo, irmãos, é real e ele é para os nossos dias. E hoje eu quero falar um pouco sobre o Espírito Santo, alguém, irmãos, que muitas vezes não é tão valorizado no nosso meio, não é tão lembrado, mas é alguém que tem um verdadeiro valor, é alguém que age na nossa vida. Mas quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, irmãos, ele é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo não é uma força, não é um líquido, não é um gás, não é uma energia, não é um poder. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem, irmãos, os sentimentos de uma pessoa. Ele fala, ele pensa, ele sente, ele tem vontade. E ele não fala de si mesmo, mas ele vem para falar de Jesus. Ele tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, ele é justo, ele é santo, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele tem todo o poder, ele sabe de todas as coisas e ele está em todo lugar. O Espírito Santo, irmãos, ele é Deus e ele habita em nós. Nós vemos no Antigo Testamento o Espírito Santo, ele sendo derramado sobre pessoas específicas. Nós vemos ele sendo derramado sobre os profetas, sobre os sacerdotes, sobre os juízes, sobre os reis. Mas no Novo Testamento, essa promessa está disponível para todos aqueles que crêem. Em Atos 2, no versículo 38, se eu não me engano, Pedro, quando ele anuncia a palavra de Deus, as pessoas se arrependem e falam: o que nós temos que fazer para ser salvo? Ele fala que cada um se arrependa dos seus pecados e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e recebereis o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, nós temos que se arrepender, crer no Senhor Jesus e o Espírito Santo, ele habita em nós. Nós temos que nascer de novo para que o Espírito Santo ele venha nos moldar. Mas o que o Espírito Santo faz em nós? Será, irmãos, que o Espírito Santo é só essa emoção que nós sentimos dentro da igreja? Esse pula-pula, falar em línguas, esse girar, fazer aviãozinho, pular numa só perna? É só o poder? Não, irmãos. Isso é que nós, muitas vezes, pentecostal, valorizamos a performance. Aqueles que falam em línguas, aqueles que têm revelação, aqueles que pulam, aqueles que faz firula, cheio de poder, mas o Espírito Santo não é só isso. Isso é o poder que ele nos dá para ajudarmos, auxiliarmos a vida das pessoas. Mas o Espírito Santo tem o papel de nos levar ao Pai, de nos tornar parecidos com o Senhor Jesus, mudar o nosso caráter. Não que adianta, irmãos, nós na igreja falarmos em línguas, mas quando saímos da igreja, falamos palavrão, mostramos o dedo, falamos um monte de besteira, tratamos as pessoas mal. Será que é isso que é ser cheio do Espírito Santo? Profetizar na igreja, em casa, maldizer, maltratar, espancar os filhos? Será que é isso que é ser cheio do Espírito Santo? Brigar no trânsito? Não, irmãos. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida com temperança, é ter uma vida, irmãos, segundo a palavra de Deus, buscando a santidade, buscando ser renovado. O que adianta, irmãos? Temos 50 anos de crente e ainda temos os mesmos hábitos, falamos ainda palavrão, fazemos gestos que não provém da parte de Deus, brigar com todo mundo, sair do ciclo de oração cheio de poder. O que você é? Não, sou dirigente do ciclo de oração e chegar no mercado, maltratar as pessoas que estão no caixa, que estão atendendo, ou na rua, querendo brigar com todo mundo, resolvendo tudo na porrada. Irmão, será que é isso que é ser cheio do Espírito Santo? A Bíblia fala: não vos embriagueis com vinho, em quem há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como? Falando em língua, salmodiando, lendo a palavra, se enchendo da presença de Deus, para que nós sejamos parecidos com Cristo. O Espírito Santo não veio, irmãos, para nos promover, mas veio para promover o nome do Senhor Jesus. Que nós, irmãos, devemos entender que ser cheio do Espírito Santo não é só ter o poder para falar em línguas, para termos revelação, para profetizarmos, para girarmos, para rodarmos, para pular numa perna só, não. É termos uma vida transformada, sermos pequenos Cristo, parecido com o Senhor Jesus. É isso que o Espírito Santo quer nas nossas vidas, para que nós venhamos propagar, falar da mensagem do Evangelho, mas não só falar, mas viver, porque nos últimos dias o Senhor Jesus fala que alguns chegarão a ele e falam: Senhor, em seu nome eu curei, em seu nome eu expulsei demônio, em seu nome profetizei, e ele vai falar: fez tudo em meu nome, mas porém eu não fiz nada em você, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço, nunca vos conheci. Então, irmãos, que nós venhamos ser conhecidos do Senhor Jesus, buscando e nos sujeitando, fazer a vontade do Espírito Santo. A Bíblia fala que nós podemos resistir ao Espírito Santo, a Bíblia fala que nós podemos endurecer o nosso coração ao Espírito Santo, a Bíblia fala que nós podemos apagar o Espírito Santo, a Bíblia fala que Hebreus 2, que a lei foi dada pelos anjos e pela transgressão da lei as pessoas eram punidas, as pessoas eram mortas, as pessoas eram estipadas no meio do povo de Israel pela transgressão da lei que foi dada pelos anjos. Quanto mais, irmãos, agora, pela sangue do Senhor Jesus, como nós escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação que começou sendo anunciada pelo Senhor Jesus e hoje foi testificada pelos apóstolos e é confiada para nós, irmãos? Como escaparemos nós, irmãos, se negligenciarmos uma tão grande salvação, se negligenciarmos o sangue do Senhor Jesus, a divina, o Espírito Santo, irmãos, na nossa vida? Como nós podemos negligenciar?
Que nós venhamos, irmãos, buscar o arrependimento, buscar essa transformação e permitir que o Espírito Santo conduza, guia, transforme a nossa vida. Que nós venhamos orar, como o salmista Davi no Salmo 51. Pai, eu pequei, eu falhei, eu errei. Eu sou culpado, eu sou falho. Muitas vezes temos andado errados e errantes perante o Senhor. Muitas vezes temos negligenciado essa grande salvação, temos rejeitado, endurecido o nosso coração para a voz do Espírito Santo, temos com o coração duro se inclinado às nossas vontades, aos nossos prazeres. Pai, tem misericórdia de nós, nos limpa, nos purifica, não afasta de nós o teu Espírito, não retire de nós, Pai, a tua presença, mas nos limpa, nos purifica, nos transforma, nos molda, Pai, em nome de Senhor Jesus. Devolve a alegria da salvação para esse irmão, para essas irmãs, que muitas vezes, Pai, por olharem para as pessoas de fora, vê prosperando, o coração tem endurecido, Pai, devolve a alegria da salvação, devolve, Pai, em nome de Jesus, esse ânimo que vem do Espírito Santo, pois a fonte da nossa alegria é o Senhor, a fonte da nossa alegria é o Senhor Jesus. Então, Pai, trabalha sobre a nossa vida, renova, Pai, o nosso entendimento. O Senhor sonda, conhece, esquadrinha o nosso coração, sabe, Pai, o que está fora do lugar, coloca as coisas no lugar, Pai, em nome de Jesus, transforma a nossa vida, transforma o nosso interior, Pai, em nome de Jesus. E se há, Pai, caminhos errados e errantes sobre a nossa vida, Pai, nos ajeita, apruma, Pai, em nome do Senhor Jesus a nossa vida, nos faz, Pai, em nome de Jesus, andar em santidade, buscando, Pai, e olhando para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ajuda, Pai, em nome de Jesus, a sermos fiéis, a perseverarmos até o fim, Pai, e a alcançar a coroa da vida eterna, que é a nossa salvação. Ser conosco, Pai, nos ajuda, é o que nós pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que nós venhamos estar sujeitos à vontade de Deus e que o Espírito Santo possa trabalhar sobre a minha e sobre a sua vida. Que essa palavra possa penetrar em meu e no seu coração como espada alguma de dois gumes e produzir transformação, renovação e salvação. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que derrama os dons sobre a nossa vida. Dom da sabedoria, dom do conhecimento, dom de profecia, dom da fé, dom de falar em línguas, dom de operação de maravilha, dom de curar, dom de interpretação de línguas e o dom de discernimento de Espírito. O Espírito Santo também quem derrama o fruto do Espírito. Então o Espírito Santo ele é responsável, irmão, para nos dirigir, nos guiar, nos abençoar. É Ele que derrama o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e o domínio próprio sobre a nossa vida. O Espírito Santo é quem age, irmãos, na nossa vida. Deixe o Espírito Santo agir em você, que eu possa deixar o Espírito Santo agir, guiar e abençoar a nossa vida. Que Deus ele possa nos abençoar, o Espírito Santo continue falando no nosso coração, nos transformando e nos moldando, nos tornando cada dia mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo, que eu não soube expressar, que o Espírito Santo possa falar e trabalhar sobre o nosso coração. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.